Eu sou da América do Sul. Mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, sou do centro, sou do mundo, sou Minas Gerais, sou do Brasil, sou de qualquer lugar, sou da América do Sul, né, pessoal? Que hoje é mais um episódio do Projeto X pelo mundo, né? Orgulhosamente apresentado pelo nosso Projeto X, onde nós estamos aqui todas as segundas-feiras com vocês, apresentando mais um país, mais uma região do planeta Terra que vai ser trabalhada com grande minúcia de detalhes, tentando, né, levar você aos mais diferentes lugares do globo. Então não esquece, pessoal, segunda-feira é dia de Projeto X, vem viajar com a gente, vem passear pelo globo com o nosso projeto. Galera, estamos aqui hoje, né, num momento muito importante para abordar o nosso continente, né, o continente de nós que somos brasileiros, a América do Sul, na verdade o subcontinente sul-americano, né, gente, que é um continente que faz parte de uma área mais ampla, né, que é o continente americano, composto pela América do Norte, Central e do Sul, e ele é dividido ali pelos chamados istmos, né, que são interligações continentais, porém que ficam abaixo do nível do mar, que dão a impressão de divisão continental. A América do Sul, no caso, ela tem uma ligação ali com o Canal do Panamá, né, existe esse istmozinho, né, e lá no sul ela tem uma separação em relação à Antártida, né, pelo Canal de Drake, né, que fica ali no extremo sul das Américas. A costa oeste da América do Sul ela é composta pela grande formação orogênica da Cordilheira dos Andes, né, que se iniciou há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, né, com o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, né, que é uma placa submarina, lembrando que aqui a gente tem o Oceano Pacífico, né, e a convergência dessas placas acabou originando, né, essa grande cordilheira montanhosa que tem como ponto culminante, né, ponto mais alto, o pico do Aconcagua, que fica na Argentina, com 6.962 metros de altitude, né? No extremo norte aqui, pessoal, temos um clima de características equatoriais, né? Uma vegetação latifoliada, um clima super úmido que deu origem à floresta amazônica, né? Floresta essa que não está compreendida apenas no Brasil, ela pega ali vários países, né, da faixa norte da América do Sul, né? 60% dela aproximadamente está no território brasileiro, e esse clima super úmido ele vai ser formador, né, de bacias hidrográficas fantásticas, como a bacia do Orinoco na Venezuela, muito importante, né? Tendo ali a maior reserva de petróleo hoje do planeta Terra, né, pessoal? E a fantástica, imensa, absurda bacia do Rio Amazonas, a bacia amazônica, né? Uma bacia que engloba uma área, né, de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, reunindo todos os seus afluentes, uma coisa assim incrível, né? Vai além até da faixa vegetal equatorial, né? E que pega um rio que é o maior rio do planeta em extensão e maior rio do planeta em volume de águas, em vazão hídrica, né? Por isso que debaixo do Amazonas você tem já reconhecido o aquífero do Alter do Chão, que juntamente com o aquífero, né, Guarani, que fica ali perto da Bolívia, Paraguai, Argentina e centro-sul do Brasil, você teria, né, um somatório desses dois aquíferos, mais de 100 trilhões de metros cúbicos de água, disparadamente a maior reserva de água do mundo, né, que poderia abastecer todo o planeta Terra por até 3.000 anos ininterruptos. Gente, isso é uma coisa realmente fantástica, né? Percebemos que nessa faixa central, né, do continente você vai ter um clima tropical continental, né, devido ao afastamento do litoral. Temos algumas áreas como Sechura no Peru e Atacama no Chile, onde se apresenta um clima árido, né, um clima desértico, devido à existência de uma corrente muito fria na costa oeste da América do Sul, chamada corrente de Humboldt, né, que vem lá do Polo Sul e que produz ventos muito secos, que acabam proporcionando, né, facilitando, melhor dizendo, a formação desses desertos, né? No extremo sul, vamos ter um clima subtropical, né, um clima, né, temperado, vamos dizer assim, né? A região dos Pampas, que fica entre o Brasil e a Argentina, é uma área muito importante, né? Tem a vegetação ali dos campos e pradarias que facilitam, né, a bovinocultura, que é uma tradição, né, do extremo sul do Brasil e dessa área ali de convergência entre Paraguai, Uruguai entre Argentina, Uruguai e Brasil, melhor dizendo, né? E no litoral, né, já faixa brasileira, né, litoral leste em contato já com o Atlântico, você vai ter na América do Sul clima tropical úmido, né, com uma forte influência de ventos, esses ventos já com bastante umidade, né,
trazendo e ocasionando chuvas. Lembrando que a massa que normalmente modifica sempre as temperaturas nessa região é a massa polar atlântica que vem ali do sul das Américas, né? Da América do Sul especificamente, onde você vai ter sempre a mudança de temperatura, o fenômeno da friagem, né? A ação de fenômenos como o El Niño, a Laninha, estão relacionados a essa grande massa que vem do sul. Bom, percebemos aqui, pessoal, né, que o Brasil ele vai fazer fronteira com a maior parte dos países na América do Sul, 12 países no total, né, pessoal? Vamos apresentá-los: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, que não faz fronteira com o Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, que também não faz fronteira com o Brasil, Argentina e Uruguai, né, pessoal? Totalizando aí os 12, né? E esses países tendo uma relação aí histórica muito importante, foram colônias de exploração de potências europeias como Portugal e Espanha, né? A grande exploração de ouro, né, que se desenvolveu a partir do século XVI, especialmente nas colônias espanholas, né? A colônia portuguesa, no caso do Brasil, vai mais adiante, já no século XVIII, mas sempre teve esse ímpeto, né, de obtenção de recursos naturais. Claro que isso aí ao longo do tempo vai gerar uma desigualdade social marcante, né, no subcontinente, onde as oligarquias e as elites vão ser extremamente ricas e a grande massa populacional bastante pobre, né? Você vê o Brasil um exemplo disso, que é a 7ª economia do mundo, mas garanto que você não se sente o 7º melhor país do mundo, né? Porque não necessariamente o produto interno bruto condiz com uma qualidade de vida ideal, né? Vemos isso aqui na questão do IDH. O IDH da América do Sul é de 0,73, que é tratado pela ONU como alto, mas fica numa faixa mediana, né? Não encontra as melhores condições. O melhor IDH da América do Sul é o Chile, com 0,22 de IDH, lembrando que é entre 0 e 1, quanto mais perto de 1, melhor, né, gente? O Brasil fica numa faixa intermediária, 0,744, atrás do Chile, atrás da Argentina, atrás até da Venezuela. E a Guiana, né, esse paísinho aqui, que é o terceiro da direita para a esquerda na América do Sul, ele tem o IDH mais baixo, né, com 0,638. Né? A América do Sul tem uma área territorial de 17,8, né, quase 18 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 406,4 milhões de habitantes, né, gente? Realmente uma área extremamente populosa, né, em termos gerais, né, em população absoluta, e que tem, né, uma extensão territorial fantástica, né? Aqui também é legal a gente dar uma análise, já que a relação entre população e espaço é sempre marcante, né, numa análise socioeconômica, né, sociodemográfica. A gente percebe aqui que as aglomerações principais, aqui falando de regiões metropolitanas, né, gente, principais da América do Sul seriam: São Paulo é a primeira, com 20 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 13 milhões de habitantes na região metropolitana, tá? Que não é somente a cidade, né? Você tem também os municípios que são conurbados, né, integrados diretamente. Buenos Aires, na Argentina, com 12 milhões de habitantes. Bogotá, na Colômbia, com 9,8 milhões de pessoas na região metropolitana. Lima, no Peru, com 9,4 milhões de habitantes. E Santiago, no Chile, com 6,6 milhões de habitantes na sua região metropolitana também, né? São cidades historicamente importantes e que têm um adensamento populacional também muito expressivo, né? Agora vamos dar uma olhadinha, pessoal, em alguns aspectos econômicos, né, importantes para a gente analisar sobre a América do Sul. Pessoal, vamos dar uma olhadinha então aqui em relação à economia da América do Sul. Lembrando, né, que a sub-região ela é tradicionalmente uma área de exploração na sua colonização, então que tinha uma ligação muito forte com o setor agrícola, né, agropecuário na sua história, porém que hoje vai ter uma expressividade na industrialização, tá, gente? São países industrializados, onde eu tenho 75% do PIB regional ligado à indústria, né? O modelo predominante na América do Sul é o modelo de substituição de importações, onde se fabrica para consumo interno. Porém, existem já algumas exceções, principalmente, né, no Peru, onde você tem hoje a lógica da plataforma de exportação, né? O Peru tem inclusive sendo chamado de tigre andino, né, devido nessa nova tendência copiada, né, do sistema asiático de produção, que você viu na aula de tigres asiáticos, né, onde a ideia é trazer transnacionais que vão se utilizar de mão de obra mais barata, vantagens locais para exportar, né? Isso tem gerado inclusive um crescimento no PIB peruano fantástico nos últimos anos, né? Bem acima, por exemplo, das médias
que prevalecem aqui na América do Sul. Dando uma olhadinha um pouquinho mais detalhada, né, vamos perceber que a agropecuária continua sendo um destaque fantástico, não estamos negando isso, né, onde os bovinos vão ser destaque no Brasil, né, pessoal? O Brasil tem o maior rebanho do mundo, tem a maior produção de bovinocultura do mundo e consegue também destaque, né, na avinocultura, né, na suinocultura, porém nos bovinos vai ter aí uma implementação de uma produção bem eficiente, né, em termos internacionais inclusive. Na agricultura, o café no Brasil vai ser destaque, principalmente em São Paulo e no Paraná. O trigo, destaque Argentina, região dos Pampas argentinos, né, onde você vai ter uma produção que inclusive é uma das maiores do planeta Terra. A banana, destaque para Guayaquil no Equador, mas o Brasil também é um grande produtor. A soja, o Brasil Central vai ser o grande vetor de expansão das lavouras de soja, né? Inclusive, né, foi a lavoura que mais cresceu durante o século XX e também atinge ali a faixa do algodão e do milho, né? Então essa área central brasileira é muito importante, né? Algodão que é até trabalhado aí por alguns especialistas como ouro branco, né? Devido aos seus altos valores no mercado internacional. E o Brasil é um destaque nessa produção. O cacau, Calerron, Maracaibo e a Bahia vão ser também importantes nessa produção do cacau, para exportação principalmente, né? E o tabaco, né, onde a América do Sul é o maior exportador do planeta, né? Isso faz com que a agricultura seja bastante movimentada, né? No caso da mineração, ainda no setor primário, também vamos ter uma relevância muito grande, porque essa faixa aqui no extremo norte da América do Sul, chamado Planalto das Guianas, é um escudo cristalino extremamente antigo, com uma idade aí de aproximadamente 1,8 bilhão de anos, né? E quanto mais antigos, são os relevos, a tendência a se encontrar elementos minerais é muito facilitada, né? Então você vai pegar a faixa aqui do extremo norte brasileiro, com a Serra de Carajás no Pará, Serra do Navio no Amapá, né? Onde inclusive você vai ter extração de ferro, né, em Carajás, que é o ferro mais puro do planeta, né? Também aqui no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, o Brasil vai ter uma produção muito importante. São duas áreas que disputam, inclusive, na liderança nacional e mundial, né? Então, realmente um continente muito avantajado nesse quesito, tanto que as procuras, né, pelo ouro durante, né, a colonização foram enormes na América Espanhola e também no século XVIII, né, um pouquinho mais à frente, já no Brasil, né? O que vai fazer com que tenhamos destaque no petróleo, aí o petróleo já são bacias sedimentares, né, relevos mais jovens, destaques para o Orinoco na Venezuela, que a gente falou no último quadro, e para o Brasil, né, o pré-sal aí, que é uma reserva fantástica que pode colocar o Brasil entre os 5 maiores produtores de petróleo até a próxima década, né? Eu botei em azul aqui, sublinhadinho, os destaques brasileiros: cobre, estanho, manganês, zinco, o ferro, que já falamos que é um destaque brasileiro, o alumínio, que também é um destaque, chumbo, prata, ouro. O urânio, gente, é interessante perceber que o Brasil é o único país da América do Sul a produzir urânio em quantidade relevante, né? Inclusive o Brasil na última década ele chegou a ser o 6º maior enriquecedor de urânio do planeta, né? Então existe uma expressividade, né, apesar do uso energético ser ínfimo, né, muito reduzido, cerca de 1% da nossa matriz energética. No setor industrial, que a gente tinha falado um pouquinho antes, que é um destaque econômico, né? 75% do PIB regional, isso dá uma exportação média anual de 400 bilhões de dólares para a América do Sul, né? O destaque principal, o beneficiamento agrícola, né? Esses produtos agrícolas beneficiados, né, semi-processados, transformados em farinhas, farelos, polpas, sucos, né? Isso dá um valor agregado maior e é um setor industrial importante na região, né? Assim como a produção de bens de consumo, principalmente os não duráveis, né? Os duráveis exigem um pouco mais de tecnologia, que você vai ver já no Brasil e na Argentina, né? Seriam dois países, dois centros importantes nesse quesito, né, de industrialização com valor agregado mais alto, setor petroquímico destacado, siderurgia, metalurgia, né? Vemos isso no Brasil com muita importância, né? Petrobras, né? Siderurgia e metalurgia, São Paulo foi, né, um polo expressivo durante o século XX. Indústria automobilística, aí Brasil e Argentina, né, dialogam muito bem, as trocas nesse segmento são muito significativas, muito relevantes entre esses dois países. E o setor químico, né, lembramos da indústria farmacêutica aí, fantástica que o Brasil apresenta, né? E claro, né, pessoal, o destaque só não é maior porque nos falta um quesito aí muito importante, não só o Brasil, como a toda a América do Sul, que é a qualificação de mão de obra de maneira mais importante, mais significativa, né? Considerada inclusive um grande gargalo, né, na economia da região, né? Investir
em mão de obra qualificada, né? E também em infraestrutura, são dois grandes passos a serem tomados pela América do Sul para uma evolução econômica mais forte aí nos próximos anos. Galera, agora vamos começar então a dar uma olhada um pouco melhor nessas relações internacionais apresentadas na América do Sul, né, pessoal? Quando a gente faz uma análise, né, territorial, né, essa diversidade de países, seria muito interessante, né, você imaginar que uma integração entre eles formaria uma verdadeira potência econômica, né, capaz de rivalizar com as grandes economias mundiais. Né? E essa é uma tentativa histórica. Desde o Simão Bolívar, né, na América do Sul, buscou-se no estabelecimento de uma integração maior entre os países. Né? Vários foram os fatores que dificultaram isso. A diferença cultural foi apontada como um deles, né, porque existe o português, existe o espanhol, mas isso é pormenorizado. Na verdade, você deve entender que a interferência externa sempre busca romper, fragmentar. É mais interessante uma América do Sul fragmentada do que integrada, porque integrada ela pode ser verdadeiramente uma potência incômoda, né? Fragmentada ela já é uma área de exploração de influência bastante interessante, né? Então você vai ter países como a Inglaterra no passado que vão influenciar nessa divisão, e os Estados Unidos de maneira mais contundente do século XIX para cá, exercendo, né, essa influência, esse papel de divisão interna. Eu sei que parece às vezes teoria conspiratória, ficar falando mal dos Estados Unidos, mas isso está dentro da essência do Big Stick, né, gente? Que é aquela proposta socioeconômica de dominância das Américas como uma forma, né, de ter mercado consumidor, mão de obra. Né? Então os Estados Unidos intervêm diretamente. Vimos isso recentemente nos casos aí de vazamentos, né, de informações sobre espionagem estadunidense em vários governos do mundo, inclusive da América Latina. Então temos que perceber essa interferência. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, porque economicamente falando você tem três blocos hoje. Claro que esses dois são principais, o Pacto Andino e o Mercosul. Vamos falar dos mais velhos primeiro, com uma forma respeitosa, né? O Pacto Andino é um bloco muito mais antigo, datando de 1969, né? Ele vai começar aí com uma configuração de países diferentes, né? A Venezuela fazia parte desse bloco. É um bloco que tem aí uma área territorial de 3.800.000 km², com uma população de 92 milhões de pessoas, né? O PIB do Pacto Andino é de 337 bilhões de dólares, dando uma média per capita, um PIB per capita de 2.800 dólares por ano, né? Bastante baixo, né, gente? Você pensar aí, né, dividir por 12 meses, é uma base salarial extremamente reduzida para países como Chile, Equador, Colômbia e Peru. Lembrando que o Pacto Andino também é chamado de Comunidade Andina de Nações, o CAN, é a mesma coisa, tá? É apenas uma modificação. Esses países realizam já há um bom tempo, né, um comércio sem tarifas alfandegárias, né, principalmente a partir dos anos 90, né, onde foi a grande lógica da globalização, posteriormente, inclusive, criando-se, né, uma tarifa externa comum, que é um imposto integrado entre os membros para produtos estrangeiros, gerando uma coesão, né, interna entre eles muito maior. Né? Temos algumas aulas aqui no Projeto X sobre blocos econômicos, dá uma passadinha lá para você conferir. E aí você percebe que a interferência estadunidense vai se fazer presente, né? Em 2006, por exemplo, né, alguns países, né, como a Colômbia, como o Peru, vão se interessar em fazer tratados de livre comércio do Pacto Andino com os Estados Unidos, o que gerou, né, um grande desinteresse, por parte da Venezuela, que acabou abandonando o bloco e vindo se incorporar à lógica de quem? Do Mercosul, né, pessoal? O Mercosul, bloco criado pelo Tratado de Assunção em 1991, né, é um bloco que vai ter hoje Venezuela, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, tendo Venezuela entrado posteriormente, né? Bolívia e Colômbia hoje atuam como membros que postulam uma possível adesão. A Colômbia ela é meio sem vergonha, né, gente? Porque ela está no Pacto Andino, ela está na Aliança do Pacífico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e fala em entrar no Mercosul. Então é uma possibilidade mais remota. Porém, foram dois países que em 2012 e 2013 oficialmente decretaram suas intenções em aderir ao Mercosul, né? A Venezuela começou esse processo em 2006 e concretizou em 2012. A área territorial que o Mercosul abrange é de 12.794.000 km², com uma população de 275 milhões, dos quais só o Brasil tem 200 milhões. Né? O PIB é de 4,3 trilhões de dólares, com um PIB per capita de 14.200
dólares por ano, né, pessoal? O Mercosul já é um bloco que tem um arranjo mais expressivo em termos econômicos, né? Em 95 ele criou a TEC também, que é essa tarifa externa comum, que vai criar uma união aduaneira entre esses países, né? Os produtos que vêm para cá, eles sofrem uma taxação se eles forem de fora do bloco, né? É um país que hoje não tem ainda um tratado regulamentado de livre cidadania, né, de livre circulação de pessoas, mas com as suas identidades você já consegue hoje, né, transitar entre esses países. A gente vai falar isso um pouco melhor no próximo bloco a respeito da Unasul. Mas a gente percebe, né, uma ideia de integração um pouco maior. Agora, alguns fatores dificultam. Quais seriam esses fatores? Primeiro, essa união aduaneira. Né? A união aduaneira ela deve criar uma barreira tarifária para produtos que vêm de fora. A nossa querida Argentina, ela vez ou outra rompe com essa lógica, abre, né, impostos para que produtos internacionais entrem no bloco e acaba, né, atingindo o tom do Mercosul. Isso não é interessante, né? A Argentina constantemente modifica essas relações tributárias, tarifárias, e isso é um entrave para uma integração mais íntima, né? Um problema também que houve em relação à integração do Mercosul recentemente foi a questão entre Venezuela e Paraguai, né? A Venezuela tenta entrar desde 2006 no bloco, o Paraguai sistematicamente não quer a sua entrada, não oficialmente, porém o seu parlamento deveria julgar essa questão. Desde 2006 até 2014, o parlamento não arrumou o tempo ainda para dizer sim, né? Parece que, né, leva muito tempo para que isso seja concretizado. A gente vai perceber nesse quesito, né, uma dificuldade, porque em 2011 para 2012 teve uma questão muito polêmica, que foi a deposição no Paraguai do presidente Fernando Lugo, questão Paraguai. Em 24 horas o presidente foi tirado do poder, teve impeachment, ainda não muito bem explicado. Isso na legislação do Mercosul foi caracterizado como um golpe, o Paraguai foi suspenso e aí você teve a passagem livre para adesão oficial da Venezuela. A Venezuela vai entrar no bloco e quando as questões Paraguai se solucionam, se tem a eleição de um novo presidente, você chama o Paraguai para retornar. Só que aí você percebe que o Paraguai diz que vai pensar nessa possibilidade de retorno. Então já temos um dedinho de alguém futucando, né, o Mercosul, tentando evitar essa integração. Gente, desde o início dos anos 2000 já existe um projeto claro de possível abraço entre Pacto Andino e Mercosul, formando um bloco maior, que seria muito mais interessante para a integração da América do Sul. Aí você vai falar, Thiago, novamente uma teoria conspiratória contra os Estados Unidos. Galera, dá uma olhadinha. Aliança do Pacífico, um bloco criado em 2012 para 2013, que tem 207 milhões de pessoas, um PIB de 2,9 trilhões de dólares, per capita chega a 13 mil dólares por ano, números bem próximos do Mercosul. Vemos aqui Chile, Colômbia, México e Peru. Peru era favorável a um tratado de livre comércio com os Estados Unidos aqui no Pacto Andino. Colômbia também, um país que notoriamente tem ligação diplomática dos Estados Unidos, inclusive com bases militares americanas na Colômbia, desde o Plano Colômbia, né, no iníciozinho dos anos 2000. O México, não preciso dizer, país limítrofe com os Estados Unidos, uma influência econômica americana enorme, né? O Chile foge um pouco da questão, só que o Chile tem uma situação interessante. O governo anterior era bem pró-Estados Unidos. O governo atual da Michelle Bachelet já disse que não vê com muita empolgação essa aliança do Pacífico. Então, se você pensar nesses países, mais a Costa Rica, que é um país amplamente influenciado pelos americanos, você percebe que é uma tentativa de desestabilizar a integração econômica da América do Sul, né? Criando uma lógica muito mais integrada ao Pacífico e aos Estados Unidos, né? O que, obviamente, mina a liderança brasileira, né? E impede, né, que os países do Cone Sul, da América do Sul, possam entre si exercer relações mais íntimas. Agora vamos dar uma olhada como que geopoliticamente isso acontece. Galera, para finalizar, agora vamos falar sobre os aspectos geopolíticos que envolvem, né, essa América do Sul entre a OEA e a Unasul, né, pessoal? OEA, uma organização muito mais influenciada pelos Estados Unidos, sede em Washington, pessoal. Pô, você já vê aí que existe uma interferência direta dos Estados Unidos, com 35 membros e 68 observadores. Pilares lindos, né, gente? Segurança, democracia, direitos humanos, desenvolvimento. Porém, na prática, né, um bloco de dominação que excluiu Cuba durante muito tempo, inclusive,
trouxe Cuba para a sua esfera de influência novamente, mas o Raul Castro se recusou prontamente a participar de tal associação, porque não acredita na sua legitimidade, né? Acredita que é um órgão de influência estadunidense. E claro, pessoal, dá mais valor hoje à Unasul, né? Inclusive mencionou isso em suas declarações, que seria um bloco muito mais apropriado para uma lógica sul-americana, latino-americana, né? O que é a Unasul? É um órgão que reúne todos os países da América do Sul, tem como proposta reunir os 3 acordos principais, o Tratado de Cartagena, que deu origem ao Pacto Andino, né, a CAN, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, e em 2011 oficializou isso num 3º mandato que agrupa todas as instituições jurídicas e administrativas desses blocos, né, que são blocos econômicos separados, mas que a Unasul tende a integrá-los de forma mais ampla até aí início da próxima década, né? Vemos aí algumas propostas muito ousadas, né? A moeda única, o Pachá, tem como proposta ser criado e circular dentro do bloco. Isso é uma coisa um pouco mais difícil, mas é uma proposta existente. A livre circulação de pessoas já existe, né? Com limite de até 90 dias, as pessoas com as suas identidades na América do Sul podem circular livremente, sem necessidade de vistos ou passaporte. O mercado comum deve ser estabelecido até 2019, assim como a plena ação, o pleno funcionamento do Banco do Sul, que é uma instituição financeira que, claro, agora com a existência do Banco do BRICS, deve ganhar força, né, gente? Vimos aí na reunião que criou o Banco do BRICS em Fortaleza, né, em julho, né, percebemos que foi um momento onde vários países, né, do Mercosul, da América do Sul, estavam presentes, estavam ali atuando, né, estavam negociando. Então, existe um interesse vívido de integração do BRICS com a América do Sul. Tu vai falar, Thiago, isso é muito geopolítico, muito teoria da conspiração. Não, gente, isso já é claro, é nítido. A China, ela hoje investe capitais na América Central, no canal da Nicarágua, por exemplo, né? E vai colocar dinheiro aonde? Na IRSA, que é o quê? A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, que já tem recursos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o BNDES, né, que é um banco brasileiro, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Né? Somados a recursos chineses, os limites, né, eles são, né, mais altos, mais largos. Né? Podemos ver uma América do Sul prosperando e chegando mais longe. Né? E isso não é sonho, isso já está acontecendo. Perceba aqui 3 segmentos fantásticos. O primeiro, pessoal, a Estrada do Pacífico, que não é estrada apenas rodoviária, tem uma proposta ferroviária, hidroviária, de ligar o Brasil a partir de Rio Branco, no Acre, né? Você vai parar de dizer que o Acre não existe, né? Ele vai se tornar bem presente na nossa economia. Você vai ter a presença, né, dessas vias ligando Rio Branco, passando por Cusco no Peru e chegando na zona litorânea peruana, né? Também um outro eixo que vai passar pela Bolívia, chegando ali no Peru, tem a passagem ali pelo Largo Titicaca e chega ao Porto de Ilo, que vai ser uma saída dupla para o Brasil, para o Pacífico, e uma saída para a Bolívia, para o Pacífico. Lembrando, né, que em guerras, né, passadas do século XIX, a Bolívia perdeu, né, a sua saída para o Pacífico, para o Chile. E com essa estrada do Pacífico tende, né, a reforçar a sua possibilidade de escoamento também para esse oceano, que é o mais ativo economicamente no mundo hoje. Né? Também temos aqui o corredor bioceânico, fantástico, né, gente? Que vai ligar o Porto de Santos, no litoral atlântico, passando por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde eu tenho exploração, produção mineral fantástica, passando pelo território boliviano e chegando ao Porto de Iquique, no Chile, né? Ou seja, uma interligação pela primeira vez dos 2 oceanos diretamente, com mais de 4.000 quilômetros de extensão essa via. Então, é verdadeiramente uma obra fantástica que tem de se concretizar dentro da lógica da Unasul. O terceiro aqui, o arco energético, né, que deve fornecer gás natural do Peru, Bolívia e Venezuela para os países, né, como Paraguai, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Né? A única pendênciazinha tem sido justamente essa temática, né, esse desentendimento entre Bolívia e Chile pela sua possibilidade de saída para o oceano, né, Pacífico. Né? Até em 2013 o Evo Morales entrou nas cortes internacionais com um pedido, né, de devolução de territórios para a Bolívia para uma saída para o Pacífico. Né? Porém,
caso a Unasul se reforce como um bloco diplomático e econômico mais consistente, essas negociações tendem a evoluir, né? Então existem possibilidades concretas para que a América do Sul se torne mais potente nos próximos anos, desde que ela faça escolhas adequadas, né? Fugindo um pouco desse separatismo e buscando uma integração mais íntima, né? Mais forte, mais sólida entre esses países, né? Somente a partir da união você vai ter uma possibilidade de prosperidade, né, nos próximos anos. Pessoal, espero que tenha ajudado você, né? Continue conosco às segundas-feiras no Projeto X pelo mundo, sempre multiplicando suas chances de aprovação. Um beijão, galera. Valeu!